Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das histórias mais intensas e fundamentais da humanidade, lá do livro de Gênesis. Vamos fazer uma verdadeira anatomia do primeiro homicídio, a história de Caim e Abel. É uma narrativa que fala sobre inveja, sobre raiva e principalmente sobre a escolha que todos nós enfrentamos. E olha só, tudo começa com esse aviso, essa frase poderosíssima de Deus para Caim um pouco antes de tudo acontecer. Essa frase já dá o tom da história inteira, né? É sobre essa nossa luta interna contra aquilo que nos destrói e sobre a nossa capacidade de dominar esse impulso. Mas afinal, como é que eles chegaram nesse ponto? Então, a história em si começa de um jeito bem simples, dois irmãos. Só que é a forma como cada um faz sua oferta a Deus que vai acender a faísca que começa todo o conflito. De um lado, a gente tem Caim, o mais velho, um agricultor, o cara que trabalhava com a terra. Do outro, Abel, o mais novo, que era pastor de ovelhas. Duas profissões diferentes, dois irmãos vivendo suas vidas. Até aí, nada demais, certo? E aqui, pessoal, é o ponto de virada. Os dois vão levar uma oferta para Deus. Caim pega uma parte da sua colheita, os frutos da terra. Já Abel, ele traz os primeiros e melhores cordeiros do rebanho dele. E a resposta de Deus é, no mínimo, chocante. Ele aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. E aí vem a grande pergunta, que ecoa até hoje. Por quê? O que tinha de errado com a oferta de Caim? O texto não dá todos os detalhes, mas a pista parece estar na intenção. A diferença não era exatamente o que foi oferecido, mas o coração por trás do gesto. Abel trouxe os primogênitos, ou seja, o seu melhor. Será que a oferta de Caim foi só para cumprir tabela, sem aquela sinceridade toda? Fica a reflexão. A rejeição da oferta, claro, não é o fim da história. Pelo contrário, é o começo da crise interna de Caim. É nesse exato momento que o pecado começa de fato a bater na porta da alma dele. A reação de Caim é imediata. A raiva e a frustração ficam estampadas no rosto dele. Mas o mais interessante aqui é que Deus se aproxima. Em vez de já chegar punindo, ele pergunta, ele dialoga, dá a Caim a chance de pensar sobre o que estava sentindo. E a escolha é colocada na mesa de forma bem clara. Deus basicamente diz: Caim, o caminho para ser aceito ainda está aberto. É só fazer o bem. Mas, se você escolher não fazer, se ceder a essa raiva, o pecado está aí esperando para te devorar. A responsabilidade de dominar esse sentimento era toda dele. Mas Caim não ouve o aviso. E o que acontece em seguida é o momento mais sombrio, mais trágico de toda essa narrativa: a consumação do primeiro assassinato. A narrativa cria uma tensão quase de filme, sabe? Estando eles no campo. Esse detalhe dá a ideia de um lugar isolado, sem testemunhas. É o cenário perfeito para o que estava por vir. Aquele sentimento ruim, a inveja, a raiva, que antes estava só no coração e no rosto de Caim, agora vira ação. Ele se levanta contra o próprio irmão. A traição é completa. E o texto finaliza de forma seca, brutal. E o matou. Simples assim. É o primeiro homicídio da história da humanidade. Um ato que quebra o laço de sangue e mancha a terra para sempre. Só que esse ato não fica escondido no silêncio do campo. Logo em seguida, Deus intervém de novo. E de novo, Deus não pergunta porque não sabe a resposta. Assim como ele perguntou para Adão no Jardim do Éden, essa pergunta, onde está Abel, seu irmão, é um convite. Uma última oportunidade para Caim confessar, para assumir o que fez. A resposta de Caim se tornou uma das frases mais famosas da Bíblia. É uma mistura de mentira, de desafio e de uma tentativa de fugir da responsabilidade. Por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Com essa pergunta, ele tenta dizer que não tinha nada a ver com aquilo. Mas não adianta tentar esconder. A verdade vinha à tona de uma forma poética e terrível. Deus diz que o próprio sangue de Abel, derramado no chão, grita, clama a ele por justiça. O crime é exposto. E as consequências, elas são inevitáveis. A punição de Caim tem uma ligação direta com o crime que ele cometeu. A terra que ele, como lavrador, deveria cuidar, mas que ele contaminou com sangue, essa mesma terra agora se volta contra ele. Ela não vai mais dar frutos para ele. Ele está condenado a viver como um fugitivo, um andarilho sem paz. A gente poderia pensar que a história acaba aí, né? Crime, justiça, punição, fim. Mas tem um capítulo final nesse diálogo, que mostra algo surpreendente.
Diante da sentença, Caim finalmente parece entender a dimensão do que fez. Ele entra em desespero. Ele reconhece que seu erro é gigantesco e fica com medo de ser morto por qualquer um que o encontre. E então acontece algo que ninguém esperava. Junto com a justiça, que é a maldição, Deus oferece misericórdia. Ele coloca um sinal, uma marca de proteção em Caim, para que ninguém o mate. Ou seja, a justiça é cumprida, Caim vai viver com as consequências, mas a vida dele é preservada. Certo, passamos por essa história tão antiga e tão pesada, mas e aí? O que a gente pode tirar disso tudo hoje? Quais são as lições que esse primeiro pecado nos deixa? Bom, acho que fica bem claro o alerta sobre o perigo da inveja e da raiva quando a gente perde o controle delas. A história também mostra o valor de um coração sincero e, talvez o mais importante, a gente não pode fugir da responsabilidade pelas nossas ações. É aquela batalha diária para dominar os nossos piores impulsos que estão sempre ali batendo a porta. E a gente termina com essa reflexão. A voz do sangue de Abel clamou da terra por justiça. E hoje, o que será que o coração de cada um de nós clama? É um clamor por aceitação, um pouco como o de Caim? Ou é um clamor sincero, como o que Abel parece ter oferecido? No fim das contas, a escolha, assim como foi para Caim, continua sendo de cada um.